Imagine passar um ano inteiro sem que o verão ocorresse. Você tem ideia dos problemas que isso pode causar para o planeta? E se você está se perguntando se é possível que ocorra um ano sem verão, a resposta é sim. E o ano de 1816 provou que, mesmo em tempos modernos, é possível que a humanidade sofra consequências catastróficas pela ausência do verão. A grande questão é: o que ocasionou o ano sem verão de 1816? Neste vídeo você vai saber sobre os detalhes deste evento marcante na história da humanidade. Meu nome é Jositon Correia. Sejam bem-vindos ao canal de Omila. O ano de 1816 foi sem dúvida um dos anos mais fatais na história da humanidade. Isso porque um evento catastrófico ocorrido um ano antes fez com que o ano seguinte fosse um ano de trevas, mortes e períodos de fome avassalador. Além da fome, doenças e misérias, chuvas torrenciais e nevascas intensas enfraqueceram boa parte da economia global. O continente europeu foi obviamente o mais afetado pelo evento. Milhares de plantações, fábricas e outras coisas foram afetadas e tiveram suas produções diminuídas em valores recordes. Na Ásia, a destruição de boa parte das plantações fez com que uma onda de fome recorde se iniciasse. Na América do Norte, as temperaturas caíram de maneira inacreditável, com algumas localidades registrando uma variação na temperatura entre 35 graus Celsius a -5 no mesmo dia. O continente africano foi parcialmente atingido, em especial na região norte do continente. Felizmente, a América do Sul não teve nenhum dano expressivo na época, se limitando apenas à diminuição das importações de alimentos e diminuição da produção agrícola. Mas que tipo de evento está por trás deste que é o período mais assombroso do planeta e da humanidade nos últimos 300 anos? Vamos viajar para a Ásia, especificamente para um país formado por milhares de ilhas e lar de uma cultura diversificada ao extremo. Bem-vindos à Indonésia. Como já falamos, a Indonésia é formada por milhares de ilhas e sua economia é baseada na produção agrícola, na pesca e no turismo. Afinal, suas ilhas são verdadeiros paraísos tropicais. Porém, muitas dessas ilhas guardam perigos que podem levar caos para a humanidade. Mas que tipo de perigo é esse? Pois bem, vamos aprender um pouco de geologia agora. A Indonésia se localiza numa região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Nesta região do Oceano Pacífico ocorrem diversas falhas geológicas e também há o encontro de várias placas tectônicas, o que gera atividades sísmicas constantes, com intensos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. E foi justamente um evento geológico relacionado ao Círculo de Fogo do Pacífico que desencadeou o ano sem verão de 1816. Você vai ver agora os detalhes sobre este evento catastrófico para a humanidade. Em abril de 1815, a ilha de Sumbawa, na Indonésia, foi palco da maior erupção vulcânica da história humana. O vulcão envolvido foi aquele localizado no Monte Tambora, recebendo o mesmo nome da montanha. Um extrato-vulcão que, antes da erupção, possuía mais de 4.000 metros de altitude. O Monte Tambora não registrava nenhuma erupção grave há séculos. Entretanto, nos primeiros dias de abril de 1815, o vulcão mudou completamente. De um vulcão quase inativo, ele acabou entrando em estado ativo de maneira repentina, causando pequenos tremores no final de fevereiro, março e o início de abril. Com o acúmulo de magma na câmara vulcânica, a pressão no edifício do vulcão aumentou ao ponto de gerar uma erupção do tipo pliniana, a mais grave entre todas as erupções possíveis, que se caracteriza por uma explosão ensurdecedora que libera cinzas vulcânicas em alturas surreais na atmosfera, levando à ocorrência também de um fluxo piroclástico veloz e de alta temperatura que pode ser fatal para as pessoas. No dia 5 de abril,
o vulcão Tambora entrou em erupção de vez, causando uma explosão gigantesca, sendo classificada no índice de explosividade vulcânica nível 5. A erupção gerou um som que pôde ser ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância. Uma quantidade absurda de magma foi liberado junto com o fluxo piroclástico. Esses fatores combinados tiraram a vida de mais de 10.000 pessoas nas primeiras horas da erupção. Após a erupção do dia 5, houve um tsunami de tamanho médio que devastou boa parte das casas nas ilhas próximas de Sumbawa. Porém, a grande erupção ocorreu no dia 10 de abril, quando a atividade vulcânica atingiu seu ápice após um momento de calmaria. Uma nova explosão, dessa vez classificada no nível 7 do índice de explosividade vulcânica. Essa erupção fez com que boa parte da montanha desabasse e os detritos se tornassem verdadeiros rios de rocha derretido misturados aos gases quase plasmáticos. Esses fatores juntos foram responsáveis pela morte de mais de 60.000 pessoas em Sumbawa e nas diversas ilhas próximas. Essa é considerada a maior erupção da história da humanidade e também a mais mortal, com números que podem chegar a mais de 120.000 mortes. Os efeitos gerados pela erupção do Monte Tambora foram responsáveis pelo ano sem verão de 1816. Isso porque a erupção liberou uma grande quantidade de dióxido de enxofre, um gás que tem alta capacidade de reter o calor e a luz emitida pelo Sol. Dessa maneira, plantações pelo mundo inteiro foram completamente destruídas pela ausência de luz em quantidade adequada. Animais voltados para o abate e consumo também morreram em grande quantidade devido à fome. O ciclo hidrológico do planeta foi completamente afetado e o período de chuvas, que deveriam ocorrer em determinadas épocas, acabaram ocorrendo de maneira muito mais intensa em períodos menores do ano. Na Índia, por exemplo, a quantidade de chuvas foi tão alta que o país ficou completamente inundado e as plantações foram massacradas pela chuva repleta de substâncias ácidas. Sem falar na epidemia de cólera que matou quase 500.000 pessoas. Na Europa, a febre tifoide se tornou uma doença muito comum no ano de 1816. Afinal, os cuidados com os alimentos e a higiene precária foram um fator que elevaram o número de mortes. A Irlanda chegou a perder mais de 30.000 pessoas para a doença. As geadas e nevascas em 1816 também foram completamente modificadas. Regiões do norte da Europa viram as maiores nevascas em anos. Itália, Hungria e outros países da região viram neve vermelha e até mesmo de cor negra. Plantações foram destruídas e muita, mas muita gente morreu de fome. Nos Estados Unidos e no Canadá, locais com temperaturas históricas, em média entre 20 a 25 graus, registraram temperaturas abaixo de zero por várias semanas, além de nevascas mais intensas que o normal. Na China, estima-se que mais de 500.000 pessoas morreram devido à fome e a doenças epidêmicas como a cólera, malária e dengue. Além disso, casos de peste bubônica, que até então estava quase erradicada, voltaram a acontecer, mas em pequenas quantidades. Os efeitos duraram até mais ou menos o mês de novembro de 1816, quando os gases suspensos na atmosfera começaram a se dissipar em maior quantidade, dando fim ao evento chamado de Inverno Vulcânico, que causou o gravíssimo ano de 1816. No final das contas, quase 1 milhão de pessoas morreram ou foram afetadas diretamente pelos eventos catastróficos do Monte Tambora. Estamos chegando ao fim deste vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Não esqueça também de comentar sobre algum detalhe que você conheça sobre esse ano sem verão e, claro, sugerir temas nos comentários. O canal de Omila agradece muito a sua presença. Muitos beijos e forte abraço. Até o próximo vídeo.